Vasco da Gama disse sim, 80 milhões nos cofres do Vascão. Eu vou trazer isso para você aqui nesse Fala Gigante. Falar também, é claro, sobre o garoto Ryan, que debochou do Flamengo ontem após o Clássico dos Milhões e deixou muito bem claro que o Vasco é o Vasco e o Flamengo é o Flamengo. Se coloque no seu lugar. Além disso, também informações importantes sobre a grande atuação de Cauã Barros, Puma Rodrigues no Clássico dos Milhões na noite de ontem no Maracanã. E muito mais aqui para você neste Fala Gigante, que chega na sua tarde de segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. A começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre os próximos 5 jogos do nosso Cruz Maltino. Após enfrentar a equipe do Flamengo ontem e chegar ao seu 5º jogo consecutivo de invencibilidade, Vasco da Gama está a 5 partidas sem saber o que é perder, tendo 4 empates, 2 pela Copa do Brasil e uma vitória contra a equipe do Sport jogando dentro da Ilha do Retiro. Agora teremos uma sequência de mais 5 jogos daqui para frente. O Vasco pega a equipe do Bahia depois de amanhã, quarta-feira, em São Januário, às 7h30 da noite. Logo em seguida terá no sábado, em São Januário, a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, dia 27 de setembro. E logo em seguida enfrenta o Palmeiras, não no Rio, mas sim em São Paulo, numa quarta-feira, dia 1º de outubro, às 19 horas, 7 horas da noite. Após enfrentar o Palmeiras, o Vasco tem o Vitória, uma equipe que está dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro, um jogo decisivo dentro de São Januário, onde é obrigação o Vasco da Gama vencer essa partida, e após vitória tem o Fortaleza. Então o Vasco tem uma sequência que, ao meu ver, é considerada sim tranquila. O Vasco tem um Bahia em São Januário que tem que vencer, o Vasco tem um Cruzeiro em São Januário, o Vasco tem um jogo difícil de fato contra o Palmeiras, mas logo em seguida tem um Vitória novamente dentro de casa e um Fortaleza que está muito mal das pernas jogando dentro do Ceará. Mas um jogo que é possível sim chegar dentro da Arena Castelão e conquistar a vitória. Para vencer, o Vasco tem que se comportar como Vasco. Ontem, diante da postura que se foi vista dentro do Maracanã, ficou nítido que o Vasco tem total condição de, durante essa temporada de 2025, dar, se não alegria, tranquilidade para o seu torcedor. O Vasco ontem se comportou como Vasco. O Vasco ontem se comportou como um gigante, como deve ser. Inclusive, essas foram as palavras do próprio técnico Fernando Diniz. O Vasco é gigante, então devemos nos agigantar dentro do Vasco. Dê uma olhada aí nas palavras do Diniz, falando um pouquinho sobre o que ele achou do desempenho do Cruz Maltino contra o Flamengo ontem no Maracanã. Primeiramente, boa noite. Eu acho que foi um jogo bastante disputado. Acho que a gente teve chance de ganhar e o Flamengo também. Talvez aproveitar um pouco melhor as chances que a gente teve. Mas a gente teve chance de ganhar e chance de perder. Foi um jogo que acho que o resultado de empate foi o mais justo. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros. Que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático, porque é um clássico e o maior rival, e é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção, você tira um de seleção e bota outro,
E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Amigo vascaíno, depois das palavras do técnico Fernando Diniz, eu, Lucas, estou aqui para dar um recado rapidinho para você. Eu não tenho dúvida que depois do empate de ontem contra o Flamengo, você, vascaíno, ficou animado, feliz. Não foi uma vitória, mas o Vasco se comportou como o Vasco da Gama. Isso, para o torcedor vascaíno, é de fato muito importante. Mas, olha, amigo, passou o jogo. Hoje você olha para a sua segunda-feira e pensa que tá muito difícil de fechar as contas no fim do mês. Certo? Parece até que quanto mais você economiza, mais difícil fica. O Vasco ontem, por exemplo, empatou. Tem uma série aí de 5 jogos de invencibilidade, semifinal da Copa do Brasil. Você queria hoje talvez estar na rua com a nova camisa do Vascão. Só que as coisas estão tão difíceis que até comprar uma nova camisa do Vasco fica complicado. Olha, amigo, eu já passei por isso, tá? E descobri que o problema nem sempre é gastar demais, mas sim não ter outra fonte de renda que quase ninguém te fala. Por isso que eu quero te mostrar uma atividade simples que você faz exatamente no seu celular, pela internet, e que faz centenas de inscritos do canal me mandarem mensagens agradecendo. É coisa séria, prática e confiável, tipo dica de irmão mesmo, tá? Já era algo incrível, mas agora tem várias maneiras novas e diferentes de fazer dinheiro. Eu, Lucas, sinceramente dei uma olhada lá na plataforma e fiquei completamente impressionado. Para você também dar uma olhada, basta clicar agora aqui no link que está aparecendo tanto no comentário fixado quanto também na descrição. É o primeiro link da descrição. Você vai abrir a descrição e vai estar esse link também no comentário fixado. Assista a apresentação que está lá na plataforma, é coisa rápida, você vai entender o passo a passo direto, muito fácil de aplicar, que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa, qualquer inscrito aqui do canal do Gigante Vasco tem total capacidade de fazer e começar ainda hoje, amigo vascaíno. E o melhor, você vai ter suporte diário, garantia de satisfação e não corre risco nenhum. Esquece essa ideia de golpe. Muita gente me passa mensagem no Instagram, em outra rede social, no YouTube. É golpe, Lucas. Amigo, não é golpe. Não é golpe. Esquece isso, você não corre risco nenhum. Não tem como não ganhar dinheiro, tá? Eu recomendaria exatamente isso para qualquer membro da minha família. Até para minha mãe, que é uma pessoa que você tem mais cuidado, eu recomendaria isso. Então, por isso eu venho aqui e recomendo para você. Com eles, eu consegui liberar 100 acessos com condição especial. O que isso significa? 100 acessos com um descontão. Mas isso acaba rápido. Então clica agora, garanta a sua vaga e dá essa chance para você mesmo. Clica aqui, link da descrição e do comentário fixado, que eu tenho certeza que depois você vai voltar para me agradecer. Bom, amigo, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. E esse também foi o recado que você prestou atenção, eu tenho certeza, no canal do Gigante Vasco, neste Fala Gigante. Não perca essa oportunidade, então. Clique aqui nos comentários ou na descrição, né, amigo vascaíno, e dê uma olhada nessa oportunidade que bateu aí a sua porta e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Corre contra o tempo e vá aproveitar essa chance que apareceu nessa sua tarde de segunda-feira. Show? Prosseguindo aqui, falando ainda sobre o clássico dos milhões, né, amigo vascaíno? Ontem tivemos um clássico cheio de destaques individuais. Ryan, que é um caso à parte, que eu vou falar já já aqui com vocês, mas outros dois nomes que também se destacaram e merecem ser falados nessa tarde de segunda-feira, que é o Cauã Barros e é o Puma Rodrigues. Primeiro, Cauã Barros, jogador que para mim, após o Ryan, foi o melhor jogador em campo no clássico da noite deste domingo. Um volante de fato incansável na marcação. Um volante que teve importância no setor de meio campo no empate de 1-1. É o 5º jogo seguido de invencibilidade do Vasco da Gama na temporada. E não por acaso, amigo vascaíno. Cauã Barros foi titular em todos esses últimos 5 jogos. Pela primeira vez o volante atua em seu retorno ao Vasco
entrando no fim da derrota contra o Corinthians. Como reserva, ele entra na partida, salvo engano, na vaga do Matheus Carvalho. E logo na partida seguinte ao Corinthians, o Vasco enfrenta o Botafogo em São Januário. E desde então, amigo, ele assumiu a titularidade na ausência do Tietê e nunca mais saiu. Naquele jogo ele assume a titularidade, inclusive, ao lado do Jair. O Jair sofre, infelizmente, a lesão. Ele chega a atuar contra o Botafogo no jogo de volta ao lado do próprio Tietê. O Tietê se machuca, entra o Matheus Carvalho, mas o Cauã Barros, amigo, não sai. Ele já jogou ao lado do Matheus Carvalho, ele já jogou ao lado do Tietê, ele já jogou ao lado do Jair e ontem jogou ao lado do Hugo Moura. Mais do que nunca, está nítido. O Cauã Barros é uma peça fundamental para o Vasco da Gama. O Cauã Barros é titular absoluto do Vasco. E ontem o Hugo Moura, fazendo só um grande parênteses, jogou muita bola também. Então o Tietê vai ter que comer muito arroz com feijão para ganhar essa vaga. De um dos dois, porque os dois estão jogando muita bola. E o Cauã Barros ontem foi também uma peça fundamental. Fernando Diniz vai ter dor de cabeça. Ontem, para você ter noção, contra o Flamengo, Cauã Barros foi o jogador do Vasco com mais desarmes em uma partida. Isso já havia acontecido, inclusive, contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O jogador tem se destacado muito, saiu exausto ontem do Clássico dos Milhões, aplaudido pelo torcedor. E se você está vendo um Vasco mais combativo, mais intenso, com mais pegada, põe na conta, meu amigo vascaíno, do Cauã Barros. E além do Cauã, é também de se elogiar Puma Rodrigues. O Vasco ele vinha sofrendo muito na sua lateral esquerda quando o Lucas Piton não estava à disposição. E ao meu ver, até quando o Piton estava à disposição, o Vasco já sofria em alguns momentos. O Piton é um jogador que ofensivamente vai muito bem, mas tem erros defensivos. Por incrível que pareça, o Puma Rodrigues atuando como lateral está indo bem defensivamente. Nas 3 partidas seguidas em que atua como lateral esquerdo, o Puma apresentou um bom desempenho na parte defensiva. Bastante concentrado, muito firme nos duelos. Foram 13 duelos, vencidos em 20 duelos disputados, 10 cortes, 4 desarmes. E não estamos falando sobre o Puma atuando como lateral esquerdo contra qualquer adversário. Estamos falando de um Puma que atuou como lateral esquerdo contra o bom Botafogo, contra o Flamengo, e já havia atuado como lateral esquerdo contra o Atlético Mineiro. Então não estamos falando de um jogador que atuou na posição da lateral esquerda contra qualquer equipe, não. Está jogando sério e muito bem. Com a bola nos pés, tendo a possibilidade de cortar para dentro, tem confiança para realizar os passes, que sabe essas viradas de jogo, que tem muita qualidade com a bola nos pés do Puma. Então tem sido uma surpresa muito positiva. Diante disso, eu acho que, sinceramente, é de pensar sim na renovação de contratos com o Puma, que vai agora até o final da temporada, amigo. O mercado de laterais é muito ruim e a gente tem um lateral direito que é bom. É bom. O Puma Rodrigues é um bom jogador. Então vale a pena sim pensar numa renovação. Então, destaque para esses 2 grandes jogadores que tiveram uma tarde iluminada ontem no Maraca, ao lado do Ryan. O Ryan eu já falei muito, né? Chegou ao seu 11º gol na temporada, 7 deles sob o comando do técnico Fernando Diniz. É nítido como o crescimento do Ryan passa muito pela chegada do Fernando Diniz no comando técnico do nosso Cruz Maltino. Um jogador que cresceu, é uma joia do nosso Cruz Maltino e ontem calou o Maracanã. Para quem sabe, o Ryan já fez muito gol no Flamengo durante a base. E ontem chegou a hora dele fazer também no time principal. E ele falou sobre isso após a partida. Eu trago as palavras de Ryan aqui para você. Muito feliz, estava esperando tanto por esse momento. Então, como tu falou, meti muito gol na base contra eles. Então, estava esperando esse momento para sair no profissional também. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do garoto Ryan debochando do rival e colocando, volto a repetir, o Flamengo no lugar deles, né? Infelizmente vai ser difícil segurar o Ryan para a próxima temporada, né? Uma joia como essa, a Europa já está de olho há muito tempo. Nem o Carnaval o Ryan passa no Rio de Janeiro, não tenho dúvidas, infelizmente, que isso irá acontecer. Mas, olha, vascaíno, se por enquanto a venda do Ryan ainda não está certa e o Vasco não conseguiu colocar esse dinheiro no bolso, pelo menos, amigo torcedor, o Vasco vai colocar uma graninha no bolso já já. Motivo até de muita polêmica no meio da torcida Cruz Maltina, porque se trata de um empréstimo. O Vasco da Gama, amigo torcedor, colocará nos seus cofres um valor de 80 milhões de reais, tá? O clube nessa última sexta-feira, dia 19 de setembro,
pediu à Justiça uma autorização para pegar esse empréstimo, um financiamento de IP. Esse dinheiro, de acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, será usado para salários, fornecedores e despesas básicas. A garantia que o Vasco entrega, né, junto à empresa onde pegará esse valor de 80 milhões de reais, será 20% das ações da SAF pertencentes hoje ao Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco tem um prazo de até 36 meses para pagar, mas carência de 12 meses, tá? Juros CDI mais 7% ao ano. O grande objetivo do Vasco com essa grana é dar fôlego financeiro e manter o Vasco funcionando enquanto a recuperação judicial segue. O motivo que fez com que o Vasco da Gama pegasse esse valor se trata de acordo, né, com a própria diretoria Cruz Maltina de não ter o valor do aporte que cairia e foi programado para cair anualmente no nosso Cruz Maltino da 777 Partners, valor de 300 milhões de reais por ano, né? Então, assim, diante, amigo torcedor vascaíno, de muita situação, o Vasco da Gama, neste momento, tem por objetivo pegar essa grana para manter o seu fluxo de caixa em dia. Então, se não cai os 200 milhões que se espera do Ryan, o Vasco está colocando esses 80 milhões aí na conta. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aí, é claro, a sua opinião aqui nos comentários. É o Vasco colocando uma grana forte, a ver o que será utilizado com ela. Eu fico por aqui. Esse amigo torcedor vascaíno foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas, né, dessa segunda-feira. E já eu tô de volta com aquele Boa Noite Gigante cheio de informações e novidades para todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.